Pasta 7. 6. Sangue ruim. Clary foi banhada por uma tontura, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Tentou recuar, mas tropeçou e atingiu a porta com o ombro. Ela fechou com um estrondo e Jace e a garota se separaram. Clary congelou. Os dois olhavam para ela. Percebeu que a menina tinha cabelos escuros e lisos até os ombros e era muito bonita. Os botões de cima da blusa estavam abertos, exibindo uma alça do sutiã de renda. Clary sentiu que estava prestes a vomitar. As mãos da garota foram para a blusa, abotoando-a rapidamente. Não parecia contente. "Com licença", disse, franzindo o rosto. "Quem é você?" Clary não respondeu. Estava olhando para Jace, que a encarava incrédulo. Estava completamente pálido, com círculos escuros em volta dos olhos. Olhava para Clary como se estivesse olhando para o cano de uma arma. "Aline." A voz de Jace saiu sem calor ou cor. "Esta é minha irmã, Clary." O rosto de Aline relaxou em um sorriso ligeiramente sem graça. "Desculpe, que jeito de conhecê-la. Oi, sou Aline." Foi em direção a Clary, ainda sorrindo, com a mão esticada. "Acho que não consigo tocar nela." Clary pensou, horrorizada. Olhou para Jace, que pareceu ter lido a expressão em seus olhos. Sem sorrir, pegou Aline pelos ombros e disse alguma coisa ao ouvido da garota. Ela pareceu surpresa, deu de ombros e foi até a porta sem dizer mais nada. Com isso, Clary ficou a sós com Jace, sozinha com alguém que ainda olhava como se ela fosse seu pior pesadelo, em carne e osso. "Jace", disse ela, e deu um passo na direção dele. Ele recuou como se ele estivesse coberto por alguma coisa venenosa. "O que em nome do anjo, Clary, você está fazendo aqui?" Apesar de tudo, a dureza do tom a machucou. "Você podia ao menos fingir que ficou feliz em me ver, pelo menos um pouco." "Não estou feliz em vê-la", disse ele. Parte da cor havia voltado a seu rosto, mas as marcas escuras embaixo dos olhos ainda eram manchas cinzentas na pele. Clary esperou que dissesse mais alguma coisa, mas ele parecia satisfeito em apenas encará-la com um horror evidente. Ela percebeu com uma clareza distraída que ele vestia um casaco preto largo nos pulsos, como se tivesse perdido peso, e que as unhas das mãos estavam completamente roídas. "Nem um pouco." "Esse não é você", disse ela. "Detesto quando age assim." "Ah, detesta? Bem, então é melhor que eu pare, não? Quero dizer, você faz tudo o que eu peço." "Você não tinha o direito de fazer o que fez." Estourou, furiosa de repente. "Mentir para mim daquele jeito, você não tinha o direito." "Eu tinha todo o direito", gritou. Não achava que ele já tivesse gritado com ela assim. "Tinha todo o direito, sua idiota. Idiota. Sou seu irmão e... E você o quê? É meu dono? Não é meu dono? Irmão ou não?" A porta atrás de Clary se escancarou. Era Alec, muito bem vestido com um longo casaco azul, cabelos negros despenteados. Calçava botas sujas de lama e trazia uma expressão incrédula no rosto, geralmente calmo. "O que em todas as dimensões possíveis está acontecendo aqui?" disse ele, olhando de Jace para Clary com espanto. "Estão tentando se matar?" "De jeito nenhum", disse Jace. Como em um passe de mágica, e Clary viu que tudo havia desaparecido. A fúria e o pânico, e ele estava friamente calmo outra vez. Clary já estava indo. "Ótimo", disse Alec, "porque preciso falar com você, Jace." "Ninguém nessa casa diz, 'Oi, bom te ver.' Mais?" perguntou Clary, para ninguém em particular. Era mais fácil culpar Alec do que Isabelle. "É bom te ver, Clary", disse ele, "exceto, claro, pelo fato de que você não deveria estar aqui. Isabelle me disse que chegou sozinha de algum jeito e estou impressionado." "Será que você poderia não encorajá-la?" perguntou Jace. "Mas eu preciso muito, muito falar com você sobre uma coisa. Pode nos dar uns minutinhos?" "Também preciso falar com ele", disse ela, "sobre a nossa mãe." "Não estou a fim de conversa", disse Jace. "Com nenhum dos dois, aliás." "Está sim", disse Alec. "Você quer conversar comigo sobre isso?" "Duvido", disse Jace. Tinha voltado a olhar novamente para Clary. "Não veio para cá sozinha, veio?" perguntou lentamente, como se percebesse que a situação era ainda pior do que imaginava. "Quem veio com você?" Não parecia haver razão para mentir. "Luke", disse Clary. "Luke veio comigo." Jace ficou branco. "Mas Luke é um integrante do submundo. Você sabe o que a Clave faz com integrantes do submundo que vêm para a cidade do vidro sem registro, com quem cruza as barreiras sem permissão? Vir a Idris é uma coisa, mas entrar em Alicante sem falar para ninguém? Não", disse Clary em um quase sussurro, "mas sei o que você vai dizer."
Que se você e Luke não voltarem imediatamente para Nova York, vão descobrir? Por um instante, Jace ficou calado, sustentando o olhar de Clary. O desespero na expressão dele a chocou. Era ele que estava ameaçando, e não o contrário, afinal. Jace, disse Alec, no silêncio, com uma pontada de pânico na voz. Você não se perguntou onde estive o dia todo? Está usando um casaco novo, disse Jace, sem olhar para o amigo. Imagino que tenha ido às compras. Mas por que está tão ansioso em me importunar com isso? Não faço ideia. Não estava fazendo compras, disse Alec furioso. Fui. A porta se abriu outra vez. Com um floreio de vestido branco, Isabelle entrou, fechando a porta atrás. Olhou para Clary e balançou a cabeça. Falei que ele ia ter um ataque, disse ela. Não falei? Eu bem que avisei, disse Jace. Sempre um golpe de classe. Clary olhou horrorizada para ele. Como você pode brincar? Sussurrou. Você acabou de ameaçar Luke. Luke, que gosta de você e confia em você. Porque ele é um membro do submundo. Qual é o seu problema? Isabelle pareceu horrorizada. Luke está aqui? Clary. Ele não está aqui, disse Clary. Foi embora, hoje de manhã, e eu não quero ir para onde ele foi. Mal podia tolerar olhar para Jace. Tudo bem, você ganhou. Não deveríamos ter vindo. Nunca deveria ter feito aquele portal. Feito um portal? Isabelle parecia espantada. Clary, só um feiticeiro pode fazer um portal. E não existem muitos. O único portal em Idris fica no Guard. E é sobre isso que preciso conversar com você, sibilou Alec para Jace, que estava. Clary contestou com surpresa, ainda pior do que antes. Parecia prestes a desmaiar. Sobre aquilo que fui fazer ontem, a coisa que tinha que entregar no Guard. Alec, pare, disse Jace, e o desespero duro em sua voz interrompeu o outro. Alec fechou a boca e ficou olhando para Jace, mordendo o lábio. Mas Jace não pareceu vê-lo. Estava olhando para Clary, seu olhar duro como vidro. Finalmente falou. Tem razão, disse com a voz engasgada. Não devia ter vindo. Sei que disse que é porque não é seguro para você aqui, mas não é verdade. A verdade é que não a quero aqui porque é precipitada, descuidada e vai estragar tudo. É o seu jeito. Você não é cuidadosa, Clary. Vou estragar tudo? Clary não conseguia encher os pulmões com ar suficiente para produzir nada além de um sussurro. Jace, disse Isabelle com tristeza, como se fosse ele que tivesse sido magoado. Ele não olhou para ela. Estava olhando fixamente para Clary. Sempre age sem pensar, disse Jace. Você sabe disso, Clary. Jamais teríamos ido parar no Dumort se não fosse por você. E Simon estaria morto. Isso não conta para nada? Talvez eu tenha sido precipitada, mas... Ele levantou a voz. Talvez? Mas não é como se todas as minhas decisões tenham sido ruins. Você disse, depois do que fiz no barco, você disse que eu tinha salvado a vida de todo mundo. O que restava da cor no rosto de Jace desapareceu, e então disse com uma crueldade repentina e aterradora. Cala a boca, Clary, cala a boca. No barco? O olhar de Alec passeou entre os dois, espantado. O que aconteceu no barco? Jace, só disse aquilo para impedi-la de ficar choramingando, gritou Jace, ignorando Alec, ignorando tudo que não fosse Clary. Ela podia sentir a força da fúria repentina como uma onda ameaçando derrubá-la. Você é um desastre para nós, Clary. Você é uma mundana e sempre será, nunca será a caçadora de sombras. Não sabe pensar como nós, pensar no que é melhor para todo mundo. Só pensa em você. Mas tem uma guerra acontecendo agora ou haverá em breve e não tenho tempo, nem disposição para ficar correndo atrás de você, tentando me certificar de que não vá fazer com que um de nós acabe morrendo. Ela simplesmente o encarou. Não conseguia pensar em nada para dizer. Ele nunca tinha falado com ela assim. Jamais sequer o imaginara falando desse jeito. Por mais que já o tivesse irritado no passado, ele jamais havia falado com ela como se a odiasse. Vá para casa, Clary, disse. Parecia muito cansado, como se o esforço de falar como realmente se sentiu tivesse esgotado. Vá para casa. Todos os planos dela evaporaram. As esperanças semiformadas de correr atrás de Fel, salvar a mãe, até de encontrar Luke. Nada importava. Nenhuma palavra veio. Caminhou até a porta. Alec e Isabelle se afastaram para deixá-la passar. Nenhum dos dois olhou para ela. Em vez disso, desviaram o olhar. Suas expressões pareciam chocadas e constrangidas. Clary sabia que provavelmente deveria se sentir humilhada, tanto quanto furiosa, mas não. Simplesmente se sentiu morta por dentro. Virou ao chegar na porta e olhou para trás. Jace encarava.
A luz que entrava pela janela deixava o rosto dele à sombra. Tudo o que podia ver eram os pontos brilhantes de luz do sol que salpicavam seus cabelos claros, como cacos de vidro. Na primeira vez que você me disse que era filho de Valentim, não acreditei, disse ela. Não apenas porque não queria que fosse verdade, mas porque você não era nada como ele. Mas você é. Você é. Ela saiu da sala, fechando a porta. Vão me matar de fome, disse Simon. Estava deitado no chão da cela, a pedra fria sob as costas. Mas daquele ângulo podia ver o sol pela janela. Nos dias que se seguiram à transformação de Simon em vampiro, quando pensava que jamais voltaria a ver a luz do sol, se pegou pensando incessantemente nele e no céu, sobre como a cor do céu mudava durante o dia, sobre o céu claro da manhã, o azul quente do meio-dia e o tom de cobalto da escuridão do crepúsculo. Deitava-se acordado na escuridão, uma procissão de azul marchando por seu cérebro. Agora deitado de costas na cela sob o guard, imaginava se a luz do sol e tantos azuis lhe haviam sido restituídos só para que pudesse passar o desagradável resto da vida neste pequeno espaço, com apenas um corte do céu visível através da janela de grade na parede. Você ouviu o que eu disse? Levantou a voz. O inquisidor vai me matar de fome. Nada de sangue. Fez-se um barulho de movimentação. Um suspiro audível. Então Samuel falou. Ouvi, só não sei o que quer que eu faça a respeito. Fiz uma pausa. Sinto muito, diurno, se for de alguma ajuda. Na verdade, não, disse Simon. O inquisidor quer que eu minta. Quer que eu diga a ele que os Lightwood estão compactuando com Valentim. Aí ele me mandaria para casa. Rolou de bruços, as pedras arranhando sua pele. Deixe para lá. Não sei por que estou contando isso tudo. Você provavelmente não faz ideia do que estou falando. Samuel emitiu um ruído, algo entre uma risada e uma tossida. Na verdade, sei sim. Conheci os Lightwood. Fazíamos parte do ciclo juntos. Os Lightwood, os Eland, os Pangborn, os Arundel, os Penhallow, todas as boas famílias de Alicante. Eude, Starkweather, disse Simon, pensando no tutor dos Lightwood. Ele também fazia, não? Fazia, disse Samuel, mas a família dele não era nada respeitada. Wood se mostrou promissor outrora, mas temo que jamais tenha correspondido às expectativas. Fez mais uma pausa. Aldertree sempre detestou os Lightwood, é claro, desde que éramos crianças. Não era rico. Inteligente ou bonito. E bem, eles não eram muito gentis com ele. Acho que ele nunca superou. Rico? Disse Simon. Pensei que todos os caçadores de sombras fossem pagos pela clave, como, sei lá, num regime comunista ou coisa do tipo. Teoricamente, todos os caçadores de sombras são justo e igualmente remunerados, disse Samuel. Alguns, como aqueles com posições mais altas na clave, ou aqueles com grande responsabilidade, os que comandam o instituto, por exemplo, recebem um salário maior. E tem também aqueles que vivem fora de Idris e optam por ganhar dinheiro mundano. Não é proibido, desde que paguem uma fração para a clave. Mas, Samuel hesitou, você viu a casa dos Penhallow, não viu? O que achou? Simon tentou recuperar a lembrança. Muito chique. É uma das melhores casas de Alicante, disse Samuel. E eles têm outra, uma mansão no campo. Quase todas as famílias ricas têm. Veja bem, para os Nephilim, existe outra maneira de adquirir riqueza. Eles chamam de espólio. Qualquer coisa que pertencesse a um demônio ou um integrante do submundo, morto por um caçador de sombras, se torna propriedade deste. Então, se um feiticeiro rico transgride a lei e é morto por um Nephilim... Simon estremeceu. Então matar integrantes do submundo é um negócio lucrativo. Pode ser, disse Samuel, amargo. Se você não ficar escolhendo muito quem mata. Dá para entender por que há tanta oposição aos acordos. Atinge o bolso, ser obrigada a ter cuidado com o assassinato de membros do submundo. Talvez tenha sido por isso que me juntei ao ciclo. Minha família nunca foi rica. E ser menosprezado por não aceitar dinheiro de sangue... Interrompeu-se. Mas o ciclo também matava pessoas do submundo, disse Simon. Porque achavam que isso era um dever sagrado, disse Samuel. Não por ganância, apesar de agora não conseguir imaginar por que eu achava que importava. E ele soava exausto. Era Valentim. Ele tinha um jeito. Podia convencê-lo de qualquer coisa. Lembro ter ficado ao lado dele, com as mãos cobertas de sangue, olhando para o corpo de uma mulher morta, e achando que o que estava fazendo só podia estar certo, pois fora isso que Valentim dissera. Uma mulher do submundo?
Samuel arfava do outro lado da parede. Finalmente falou. Você tem que entender. Eu teria feito qualquer coisa que ele mandasse. Qualquer um de nós teria. Os Lightwood também. O Inquisidor sabe disso e é isso que está tentando explorar. Mas você deve saber. Existe a chance de que você ceda e ponha a culpa nos Lightwood e ele o mate assim mesmo, para calá-lo. Vai depender se a ideia de ser piedoso vai fazê-lo se sentir poderoso. Não importa, disse Simon. Não vou fazer. Não vou trair os Lightwood. Sério? Samuel não parecia convencido. Existe alguma razão para isso? Você gosta tanto assim deles? Qualquer coisa que eu dissesse sobre eles seria mentira. Mas pode ser a mentira que ele quer ouvir. Você quer ir para casa, não quer? Simon encarou a parede como se, de alguma forma, pudesse enxergar através dela e ver o homem do outro lado. É isso que você faria? Mentiria para ele? Samuel tossiu. Uma tosse enferrujada, como se não estivesse muito bem de saúde. Mas pensando bem, era frio e úmido ali embaixo, coisa que não incomodava Simon, mas provavelmente afetaria muito um ser humano normal. Eu não aceitaria conselhos morais de mim, disse ele, mas sim, provavelmente mentiria. Sempre pus minha própria pele em primeiro lugar. Tenho certeza de que isso não é verdade. Na verdade, disse Samuel, é sim, uma coisa que se aprende à medida em que se envelhece. Simon, é que quando as pessoas dizem alguma coisa negativa a respeito de si próprias, geralmente é verdade. Mas eu não vou envelhecer, pensou Simon. Em voz alta disse, essa é a primeira vez que me chama de Simon. Simon, não diurno. Suponho que sim. Quanto aos Lightwood, disse Simon, não é que eu goste tanto deles. Quero dizer, gosto de Isabelle e gosto um pouco de Alec e Jace também, mas tem uma garota. E Jace é irmão dela. Quando Samuel respondeu pela primeira vez, parecia estar genuinamente atento. Sempre tem uma garota. No instante em que a porta se fechou e Clary se foi, Jace se jogou contra a parede, como se as pernas tivessem sido arrancadas. Estava pálido, com uma mistura de horror, choque e o que se parecia quase com alívio, como se uma catástrofe tivesse sido evitada por pouco. Jace, disse Alec, dando um passo em direção ao amigo. Você realmente acha... Jace falou com a voz baixa, interrompendo Alec. Saiam, disse ele. Apenas saiam, os dois. Para você poder fazer o quê? Perguntou Isabelle. Arruinar a própria vida um pouco mais? Que merda foi essa? E Jace balançou a cabeça. Mandei Clary para casa. Era o melhor para ela. Você fez muito mais do que mandá-la para casa. Você acabou com ela. Viu a cara dela? Valeu a pena, disse Jace. Você não entenderia. Para ela talvez, disse Isabelle. Espero que valha a pena para você também. Jace virou a cara. Apenas me deixe sozinho, Isabelle, por favor. Isabelle lançou um olhar espantado para o irmão. Jace nunca dizia, por favor. Alec pôs a mão no ombro dela. Deixe para lá, Jace, disse o mais gentil possível. Tenho certeza de que ela vai ficar bem. Jace levantou a cabeça e olhou para Alec sem realmente olhar para ele. Parecia estar encarando o nada. Não, ela não vai, disse ele. Mas eu sabia disso. Aliás, pode me dizer o que veio aqui dizer. Você parecia achar muito importante naquela hora. Alec tirou a mão do ombro de Isabelle. Não queria falar na frente de Clary. Os olhos de Jace finalmente focaram em Alec. Não queria me falar o quê na frente dela? Alec hesitou. Quase nunca via Jace tão irritado e só podia imaginar que efeito mais notícias desagradáveis poderiam ter. Mas não havia como esconder. Ele tinha que saber. Ontem, começou ele, com a voz baixa. Quando levei Simon para o guard, Malaquias me disse que Magnus Bane iria encontrá-lo do outro lado do portal em Nova York. Então mandei uma mensagem com fogo para Magnus. Ele me respondeu hoje de manhã. Não encontrou Simon em Nova York. Aliás, ele disse que não houve qualquer atividade de portal em Nova York desde que Clary passou. Talvez Malaquias estivesse errado, sugeriu Isabelle, após ver o rosto pálido de Jace. Talvez outra pessoa tenha encontrado Simon do outro lado e Magnus pode estar enganado quanto às atividades de portal. Alec balançou a cabeça. Fui até o guard hoje de manhã com a mamãe. Queria perguntar pessoalmente a Malaquias, mas quando o vi, não sei dizer porquê, mas me escondi. Não consegui encará-lo. Em seguida, o ouvi conversando com um dos guardas, dizendo a eles para levarem o vampiro de volta lá para cima, pois o inquisidor queria falar com ele outra vez. Tem certeza de que estavam falando de Simon? Perguntou Isabelle, mas não havia dúvida em seu tom de voz. Talvez. Estavam falando sobre como o garoto do submundo tinha sido burro por acreditar que simplesmente o mandariam de volta a Nova York sem interrogatório.
Um deles disse que não conseguia acreditar que alguém tivesse tido a audácia de tentar trazê-lo para Alicante. E Malaquias disse, bem, o que você espera do filho de Valentin? Oh, sussurrou Isabelle. Ai, meu Deus! E ela olhou para o outro lado da sala. Jace. As mãos de Jace estavam cerradas em punhos nas laterais do corpo. Os olhos pareciam afundados, como se estivessem sendo empurrados para dentro do crânio. Em outras circunstâncias, Alec teria posto a mão no ombro dele, mas não agora. Alguma coisa em Jace o fez se conter. Se não tivesse sido eu a trazê-lo, disse Jace com a voz baixa e comedida, como se estivesse recitando alguma coisa. Talvez tivessem o deixado ir para casa. Talvez tivessem acreditado. Não, disse Alec. Não, Jace, a culpa não é sua. Você salvou a vida dele. Salvei para a Clave poder torturá-lo, disse Jace. Que grande favor. Quando Clary descobrir... Balanço a cabeça. Vai achar que eu trouxe aqui de propósito, que o entreguei para a Clave sabendo o que iriam fazer. Ela não vai pensar isso. Você não teria motivo nenhum para fazer uma coisa dessas. Talvez, disse Jace lentamente, mas depois do jeito como acabei de tratá-la... Ninguém nunca poderia pensar que você faria isso, Jace, disse Isabelle. Ninguém que o conheça. Ninguém. Mas Jace não esperou para descobrir o que mais ninguém pensaria. Em vez disso, virou as costas e foi até a janela com vista para o canal. Ficou ali por um instante, a luz que entrava da janela deixando as pontas de seus cabelos dourados. Em seguida se moveu tão depressa que Alec não teve tempo de reagir. Quando viu o que ia acontecer, já era tarde demais. Houve um barulho, o som de algo espatifando, e uma rajada repentina de vidro quebrado como um banho de estrelas estilhaçadas. Jace olhou com interesse clínico para a mão esquerda, as juntas em escarlate enquanto grossas gotas de sangue se formavam e pingavam no chão. Isabelle olhou de Jace para o buraco no vidro. Linhas irradiavam do centro vazio uma teia de aranha de finas rachaduras prateadas. Ah, Jace, disse ela, com a voz mais suave que Alec já tinha ouvido. Como é que vamos explicar isso para os Penhallow? De algum jeito, Clary conseguiu sair da casa. Não sabia ao certo como. Tudo foi um borrão acelerado de escadas e corredores, e em seguida estava correndo para a porta da frente. E de alguma forma chegara aos degraus da entrada da casa, tentando decidir se vomitaria ou não nos canteiros de rosas. Estavam posicionados no lugar perfeito para isso, e seu estômago girava dolorosamente, mas o fato de que não tinha ingerido nada, além de uma sopa, estava começando a fazer efeito. Não achava que havia nada no estômago para vomitar. Em vez disso, desceu e caminhou cegamente até o portão. Não se lembrava mais de que direção tinha vindo ou de como voltar para a casa de Amatz, mas não parecia mais tão importante. Não era como se estivesse ansiosa para voltar e explicar para Luke que tinham que deixar Alicante ou Jace os entregaria para a Clave. Talvez Jace estivesse certo. Talvez ela fosse precipitada e imprudente. Talvez nunca pensasse sobre os impactos de suas atitudes, sobre as pessoas que amava. O rosto de Simon apareceu em sua frente, nítido como uma foto. Em seguida, o de Luke. Parou e se apoiou em um poste de luz. O quadrado de vidro parecia o tipo de lampião nos postes vintage, na frente das pedras de muralha no Park Slope. Por algum motivo era reconfortante. Clary era a voz de um garoto e soava ansiosa. Jace, pensou Clary imediatamente e virou-se. Não era Jace. Sebastian, o garoto de cabelos negros da sala dos Penhallow, estava na sua frente, ofegando como se a tivesse perseguido correndo pela rua. Ela sentiu uma explosão da mesma sensação antes, quando o viu pela primeira vez. Reconhecimento, misturado a alguma coisa que não sabia identificar. Não era gostar ou desgostar. Era uma espécie de ímpeto, como se algo atraísse para aquele desconhecido. Talvez fosse apenas a aparência. Ele era lindo, tão lindo quanto Jace, apesar de que o que Jace tinha de dourado, este tinha de palidez e sombras. Contudo, agora, sob a luz do poste, ela podia ver que a semelhança com seu príncipe imaginário não era tão precisa quanto pensara. Até os tons eram diferentes. Era alguma coisa no formato do rosto, a maneira como se portava, o mistério escuro dos olhos. — Você está bem? Disse ele. Tinha a voz suave. Saiu correndo da casa como... E parou de falar ao olhar para ela. Ainda estava agarrada ao poste como se precisasse dele para se manter de pé. — O que aconteceu? — Briguei com Jace, disse ela, tentando manter o tom de voz controlado. — Sabe como é? — Na verdade, não. O tom era de quem pede desculpas. — Não tenho irmãos. — Sorte sua, disse ela, e ficou surpresa com a amargura na própria voz. — Não está falando sério.
Ele deu um passo mais para perto dela e, ao fazê-lo, o poste de luz piscou, formando uma piscina de luz enfeitiçada branca sobre os dois. Sebastian olhou para a luz e sorriu. É um sinal. Um sinal de quê? Um sinal de que deve me deixar levá-la para casa. Mas não faço ideia de como fazer isso, disse ela, quando percebeu que realmente não sabia. Saí de fininho da casa para vir até aqui. Não me lembro do caminho que fiz. Bem, onde está hospedada? Ela hesitou antes de responder. Não vou contar para ninguém, disse ele. Juro pelo anjo. Clary o encarou. Era um juramento e tanto para um caçador de sombras. Tudo bem, disse ela, antes que pudesse repensar a decisão. Estou hospedada com Amethyst Arundel. Ótimo, sei exatamente onde ela mora. Ofereceu-lhe o braço. Vamos? Ela conseguiu dar um sorriso. Você é um pouco insistente, sabia? Ele deu de ombros. Tenho um fetiche por donzelas em apuros. Não seja machista. Nem um pouco. Meus serviços também estão disponíveis para cavalheiros em apuros. É um fetiche igualitário, disse ele, com um floreio, ofereceu novamente o braço. Dessa vez, ela aceitou. Alec fechou a porta da pequena sala do porão atrás de si e virou para encarar Jace. Normalmente, tinha olhos da cor do lago Lin, azul claro e imperturbável. Mas a cor tendia a mudar com os humores. Naquele instante estavam turvos como East River durante uma tempestade. Sua expressão também estava tempestuosa. Sente-se, disse ele a Jace, apontando para a cadeira baixa perto da janela empenada. Vou buscar as ataduras. Jace se sentou. O quarto que dividia com Alec no alto da casa dos Penhallow era pequeno, com 2 camas estreitas, uma em cada parede. As roupas ficavam penduradas em cabides de madeira na parede. Havia uma única janela que permitia a entrada de uma luz fraca. Estava escurecendo e o céu do lado de fora do vidro era azul escuro. Jace olhou enquanto Alec se ajoelhava para pegar a bolsa de lona embaixo da cama e abri-la. Remexeu ruidosamente o conteúdo antes de se levantar com uma caixa em mãos. Jace a reconheceu como a caixa de suprimentos médicos que usavam quando os símbolos não eram opção. Antisséptico, ataduras, tesouras e gaze. Você não vai usar um símbolo de cura? Perguntou Jace, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Não, você não pode simplesmente... Alec parou de falar, jogando a caixa na cama com um xingamento mudo. Foi até a pequena pia na parede e lavou as mãos com tanta força que a água esguichou para os lados. Jace assistiu com uma curiosidade distante. Suas mãos começaram a queimar com uma dor indistinta e ardente. Alec pegou a caixa, puxou uma cadeira para perto da de Jace e se sentou. Me dê a mão. Jace esticou a mão. Tinha que admitir que estava bem feia. Os nós dos dedos estavam feridos, lembravam estrelas vermelhas explodindo. Havia sangue seco espalhado pelos dedos, uma luva vermelho acastanhada. Alec fez uma careta. Você é um idiota. Obrigado, disse Jace. Observou pacientemente enquanto Alec se curvava sobre a mão com um par de pinças e gentilmente retirava um pedaço de vidro da pele dele. Então, por que não? Por que não o quê? Por que não usar um símbolo de cura? Isso não é um ferimento demoníaco. Por quê? Alec pegou uma garrafa azul de antisséptico. Acho que fará bem você sentir dor. Pode se curar como um mundano, vagarosa e desagradavelmente. Talvez aprenda alguma coisa. Ele jogou o líquido ardido nos cortes de Jace, apesar de eu duvidar muito. Posso fazer meu próprio símbolo de cura, você sabe. Alec começou a enrolar uma tira de atadura na mão de Jace. Só se você quiser que eu diga aos Penhallow o que realmente aconteceu com a janela, em vez de deixar que pensem que foi um acidente. Ele puxou a atadura com força, apertando-a, fazendo Jace franzir o rosto. Sabe, se eu soubesse que você ia fazer isso consigo mesmo, não teria dito nada. Teria sim. Jace inclinou a cabeça para o lado. Não sabia que meu ataque à janela o perturbaria tanto. É que... Feito o curativo, Alec olhou para a mão de Jace e que ainda estava segurando entre as próprias. Era um rolo de ataduras manchado de sangue onde os dedos de Alec tocaram. Por que você faz essas coisas com você mesmo? Não só o que fez com a janela, mas a maneira como falou com Clary. Pelo que está se punindo, pelo que não dá para controlar os sentimentos. A voz de Jace era firme. Como estou me sentindo? Vejo como olha para ela. Os olhos de Alec eram remotos, vendo algo além de Jace, algo que não estava ali.
E não pode ficar com ela. Talvez apenas não soubesse como era querer alguma coisa que não podia ter. Jace olhou com firmeza para ele. O que existe entre você e Magnus Bane? A cabeça de Alec fez um movimento brusco. Eu não. Não existe nada. Não sou burro. Você correu para ele depois que falou com Malaquias, antes de falar comigo ou Isabelle ou qualquer um. Porque ele era o único que podia responder minha pergunta. Por isso, não existe nada entre nós dois. Disse Alec, e em seguida, percebendo o olhar no rosto de Jace, acrescentou com relutância. Mais. Não existe mais nada entre nós dois, tá bom? Espero que não seja por minha causa, disse Jace. Alec ficou branco e recuou, como se estivesse se preparando para desviar de um golpe. O que quer dizer? Eu sei como você acha que se sente por mim, disse Jace, mas não sente. Você só gosta de mim porque sou seguro, não arrisco, e assim nunca precisa tentar um relacionamento de verdade, pois pode me usar como desculpa. Jace sabia que estava sendo cruel e mal se importava. Machucar pessoas que amava era quase tão bom quanto se machucar quando estava neste tipo de humor. Entendi, disse Alec, com uma voz dura. Primeiro Clary, depois sua mão, agora eu. Vá para o inferno, Jace. Não acredita em mim? Perguntou Jace. Tudo bem, vá em frente, me beije agora. Alec o encarou, horrorizado. Exatamente. Apesar da minha beleza desconcertante, você não gosta de mim desse jeito. E se está dando um gelo no Magnus, não é por minha causa. É porque tem medo demais de dizer para quem quer que seja quem você ama de verdade. O amor cria mentirosos, disse Jace. A rainha Celie me disse. Então não me julgue por mentir sobre como me sinto. Você faz o mesmo. Se levantou. E agora quero que faça novamente. O rosto de Alec estava tenso de mágoa. Como assim? Minta por mim, disse Jace, tirando o casaco do cabide e o vestindo. O sol está se pondo. Vão começar a voltar do guard por agora. Quero que você diga a todos que não estou me sentindo bem e por isso não vou descer. Diga a eles que fiquei tonto e tropecei e foi assim que a janela quebrou. Alec inclinou a cabeça para trás e olhou bem para Jace. Tudo bem, disse ele, se você me contar para onde vai. Até o guard, disse Jace. Vou tirar Simon da prisão. A mãe de Clary sempre chamou a hora do dia entre o crepúsculo e a noite de a hora azul. Dizia que naquela hora a luz era mais forte e incomum e que era a melhor hora para pintar. Clary nunca tinha entendido de verdade o que ela queria dizer, mas agora, atravessando Alicante no crepúsculo, compreendia. A hora azul em Nova York não era realmente azul, era desbotada demais por luzes de rua e placas em neon. Jocelyn deveria estar pensando em Idris. Aqui, a luz caía em retalhos de violeta pura sobre o trabalho dourado de pedra da cidade, e as lâmpadas de luz enfeitiçada formavam piscinas circulares de luz branca tão brilhante que Clary esperava sentir calor quando passava por elas. Desejou que a mãe estivesse com ela. Jocelyn poderia ter lhe mostrado partes de Alicante que eram familiares a ela, que tinham lugar em suas lembranças. Mas jamais contaria nenhuma dessas coisas, as mantivera em segredo de propósito. E agora pode ser que você nunca saiba. Uma dor afiada, parte raiva, parte arrependimento, atingiu o coração de Clary. Você está incrivelmente quieta, disse Sebastian. Estavam passando em uma ponte sobre o canal, cujas laterais de pedra eram marcadas com símbolos. Só imaginando o tamanho da encrenca quando eu chegar, fugi pela janela, mas Amatz provavelmente já notou a minha ausência. Sebastian franziu o rosto. Por que saiu escondida? Ela não deixaria que fosse visitar seu irmão? Eu não deveria estar em Alicante, disse Clary. Deveria estar em casa assistindo a tudo de longe, em segurança. Ah, isso explica muita coisa. Explica? Clary o olhou de soslaio, curiosa. Dava para ver as sombras azuis ondulando sobre o cabelo escuro dele. Todo mundo pareceu empalidecer quando seu nome foi mencionado mais cedo. Supus que havia algum sangue ruim entre você e o seu irmão. Sangue ruim? Bem, é uma maneira de dizer. Não gosta muito dele? Gostar de Jace? Nas últimas semanas tinha passado tanto tempo pensando se amava Jace Wayland e como em nenhum momento parou para considerar se gostava dele ou não. Desculpe, ele é sua família, não é questão de gostar dele ou não. Eu gosto dele, respondeu, surpreendendo a si mesma. Gosto é que ele me deixa furiosa, diz o que posso e o que não posso fazer. Não parece funcionar muito bem, observou Sebastian. Como assim?
Você parece fazer o que quer, de qualquer jeito. Suponho que sim. A observação a espantou vinda de um quase estranho, mas isso parece tê-lo irritado mais do que eu imaginava. Ele vai superar. O tom de Sebastian parecia dar o assunto como encerrado. Clary olhou curiosa para ele. Você gosta dele? Gosto dele, mas não acho que ele goste muito de mim. Sebastian soava pesaroso. Tudo que digo parece irritá-lo. Dobraram a rua para uma praça com chão de pedra, rodeada por prédios altos e estreitos. No centro havia estátua de bronze de um anjo. O anjo, o que tinha dado o próprio sangue para criar a raça dos caçadores de sombras. No extremo norte da praça havia uma grande estrutura de pedras brancas, uma cachoeira com degraus largos de mármore que levava a uma arcada de pilares, atrás da qual havia um par de enormes portas duplas. O efeito geral sob a luz noturna era incrível e estranhamente familiar. Clary ficou imaginando se já teria visto um retrato deste local. Talvez a mãe já o tivesse pintado. Essa é a Praça do Anjo, disse Sebastian, e aquele era o Salão do Anjo. Os acordos serão assinados lá, visto que integrantes do submundo não podem entrar no Gard. Agora se chama Salão dos Acordos. É um lugar central de reuniões, onde ocorrem celebrações, casamentos, bailes, essas coisas. É o centro da cidade. Dizem que todos os caminhos levam ao salão. Parece um pouco uma igreja, mas não tem igrejas aqui, tem? Não precisa, disse Sebastian. As torres demoníacas nos mantêm a salvo. Não precisamos de mais nada. É por isso que gosto de vir aqui. Parece pacífico. Clary olhou surpresa para ele. Então você não mora aqui? Não, moro em Paris. Só estou visitando a Aline. Ela é minha prima. Minha mãe e o pai dela, meu tio Patrick, eram irmãos. Os pais de Aline controlaram o Instituto de Pequim por anos. Voltaram para Alicante há mais ou menos uma década. Eles eram os Penhallau, não faziam parte do ciclo. Faziam? Um olhar espantado passou pelo rosto de Sebastian. Ficou em silêncio enquanto viravam e saíam da praça atrás, entrando em um labirinto de ruas escuras. Por que pergunta isso? Disse afinal. Bem, porque os Lightwood faziam. Passaram sob um poste de luz. Clary olhou de soslaio para Sebastian. Com seu longo casaco escuro e camisa branca, sob a piscina de luz branca, parecia uma ilustração em preto e branco de um cavalheiro de um caderno de desenhos vitorianos. Os cabelos negros se curvavam perto das têmporas de um jeito que a fazia se coçar para desenhá-lo com tinta e caneta. Você tem que entender, começou ele. Boa parte dos jovens caçadores de sombras em Idris fazia parte do ciclo, e muitos dos que não estavam em Idris também. O tio Patrick foi no início, mas saiu quando começou a perceber o quão sério era Valentim. Os pais de Aline não participaram da ascensão. Meu tio foi para Pequim para se afastar de Valentim e conheceu a mãe dela no instituto de lá. Quando os Lightwood e os outros membros do ciclo foram julgados por traição contra a Clave, os Penhallau votaram por clemência. Foram mandados para Nova York em vez de amaldiçoados. Então os Lightwood sempre foram gratos. E os seus pais? Disse Clary. Fizeram parte? Não. Minha mãe era mais nova que Patrick. Ele a mandou para Paris quando foi para Pequim. Ela conheceu meu pai lá. Sua mãe era mais nova que Patrick? Ela morreu, disse Sebastian. Meu pai também. Minha tia Elodie me criou. Ah, disse Clary, sentindo-se estúpida. Sinto muito. Não me lembro deles, disse Sebastian. Não de verdade. Quando era mais novo, desejava ter um irmão ou uma irmã mais velha. Alguém que pudesse me contar como era tê-los como pais. Olhou pensativo para ela. Posso perguntar uma coisa, Clary? Por que você veio para Idris quando sabia que seu irmão reagiria tão mal? Antes que pudesse responder, saíram do beco estreito que vinham seguindo e entraram em um jardim escuro familiar, o poço inativo, no centro, brilhando ao luar. Praça da Cisterna, disse Sebastian, com um tom de claro desapontamento na voz. Chegamos aqui mais rápido do que pensei. Clary olhou para a ponte de pedras que se erguia sobre o canal próximo. Podia ver a casa de Amatz à distância. Todas as janelas estavam iluminadas. Daqui consigo chegar. Obrigada, disse suspirando. Você não quer que eu a leve? Não se não quiser arrumar encrenca também. Você acha que eu me encrencaria por ser cavalheiro suficiente para acompanhá-la até em casa?
Ninguém pode saber que estou em Alicante, disse ela. É para ser segredo, e sem querer ofender mais, você é um estranho. Gostaria de não ser, disse ele. Gostaria de conhecê-la melhor. Estava olhando para ela com uma expressão entre divertida e tímida, como se não tivesse certeza quanto a como que tinha acabado de dizer se seria recebido. Sebastian, disse ela, com uma sensação repentina de exaustão extrema. Fico feliz que queira me conhecer, mas não tenho energia para isso. Sinto muito. Não quis dizer... Mas ela já estava se afastando dele em direção à ponte. Na metade do caminho virou-se e olhou para trás. Ele parecia estranhamente desamparado ao luar, com os cabelos escuros caindo sobre o rosto. Ragnar Fell, disse ela. Ele a encarou. O quê? Você me perguntou por que vim aqui mesmo sabendo que não deveria, disse Clary. Minha mãe está doente, muito doente. Talvez esteja morrendo. A única coisa que pode ajudá-la, a única pessoa que pode ajudá-la é um feiticeiro chamado Ragnar Fell, só que não faço ideia de onde encontrá-lo. Clary. Voltou-se para casa. Boa noite, Sebastian. Foi mais difícil subir a grade do que tinha sido descê-la. Os sapatos de Clary escorregaram diversas vezes na parede úmida de pedra e ela se sentiu aliviada quando finalmente subiu no parapeito e meio pulou, meio caiu no quarto. A euforia durou pouco. Assim que as botas atingiram o chão, uma luz brilhante se acendeu, uma explosão suave que iluminou o quarto com a claridade da luz do dia. Amatis estava sentada na ponta da cama, com as costas inteiramente eretas, uma pedra de luz enfeitiçada na mão. Ardia com uma luz forte que não ajudava em nada a suavizar as feições rígidas do rosto dela ou as linhas nos cantos de sua boca. Olhou em silêncio para Clary durante vários instantes. Finalmente falou. Com essas roupas, você fica igualzinha a Jocelyn. Clary se levantou. Me desculpe, falou, por ter saído daquele jeito. Amatis cerrou a mão em volta da pedra, sufocando o brilho. Clary piscou diante da fraca luz. Tire essa roupa, disse Amatis, e me encontre na cozinha. E nem pense em fugir novamente pela janela, acrescentou, ou da próxima vez que voltar, encontrará a casa selada contra você. Engolindo em seco, Clary assentiu. Amatis se levantou e saiu sem mais nenhuma palavra. Rapidamente Clary tirou o uniforme e vestiu as próprias roupas, que estavam penduradas ao pé da cama, agora secas. Os jeans estavam um pouco duros, mas foi bom colocar a camisa familiar. Sacudindo os cabelos emaranhados para trás, desceu as escadas. A última vez em que tinha visto o andar de baixo da casa de Amatis, estivera delirante e alucinada. Lembrava-se de longos corredores se estendendo ao infinito e de um relógio enorme cujo tic-taquear soava como as batidas de um coração moribundo. Agora se via em uma sala pequena e aconchegante, com móveis lisos de madeira e um tapete no chão. O tamanho pequeno e as cores brilhantes a lembravam um pouco a própria sala, em sua casa no Brooklyn. Atravessou em silêncio e entrou na cozinha, onde o fogo ardia na grelha, o cômodo cheio de uma luz amarela calorosa. Amatis estava sentada à mesa, estava com um chale azul nos ombros, que fazia seu cabelo parecer ainda mais cinza. Oi? Clary parou na entrada, inquieta. Não sabia dizer se Amatis estava furiosa ou não. Suponho que não precise perguntar aonde você foi, disse Amatis, sem tirar os olhos da mesa. Foi ver o Jonathan, não é? Suponho que era o esperado. Talvez se tivesse tido meus próprios filhos, saberia dizer quando uma criança mente para mim. Mas eu esperava muito que pelo menos desta vez não decepcionasse completamente o meu irmão. Decepcionar Luke? Sabe o que aconteceu quando ele foi mordido? O olhar de Amatis estava fixo à frente. Quando meu irmão foi mordido por um lobisomem. É claro que foi, já que Valentim vinha colocando a si mesmo e a seus seguidores em riscos estúpidos e desnecessários, era apenas uma questão de tempo. Ele veio e me contou o que tinha acontecido e o quanto estava assustado com a possibilidade de ter contraído a doença licântrope. E eu disse. Amatis, não precisa me contar isso. Disse para sair da minha casa e não voltar até ter certeza de que não tinha. Me afastei dele, não pude evitar. Sua voz tremeu. Ele podia ver como eu estava enojada. Estava escrito na minha cara. Disse que estava com medo de que se realmente tivesse se tornado uma criatura lupina, que Valentim pediria que ele se matasse. E eu disse que talvez fosse melhor. Clary arquejou, não pôde evitar. Amatis levantou o olhar rapidamente. Remorso estava espalhado pelo seu rosto.
Luke sempre foi basicamente tão bom, independentemente do que Valentim tentasse obrigá-lo a fazer. Às vezes, eu pensava que ele e Jocelyn eram as únicas pessoas verdadeiramente boas que conhecia, e não podia suportar a ideia de vê-lo transformado em um monstro. Mas ele não é assim. Não é um monstro. Eu não sabia. Depois que ele realmente se transformou, depois que fugiu daqui, Jocelyn lutou e lutou para me convencer de que ele era a mesma pessoa por dentro, de que ainda era o meu irmão. Se não tivesse sido por ela, eu nunca teria concordado em vê-lo outra vez. Deixei que ficasse aqui quando veio antes da ascensão. Deixei que se escondesse na adega, mas dava para perceber que ele não confiava verdadeiramente em mim, não depois que virei as costas para ele, e acho que ainda não confia. Confiou bastante para vir até você quando fiquei doente, disse Clary. Confiou bastante para me deixar aqui. Ele não tinha alternativa, disse Amatz. E veja como me saí bem com você. Não consegui mantê-lo em casa por um único dia. Clary se contraiu e isso era pior do que levar bronca. A culpa não é sua. Eu menti para você e saí escondida. Não havia nada que pudesse ter feito. Ah, Clary, disse Amatz. Não percebe? Sempre há alguma coisa que se possa fazer. São só pessoas como eu que se convencem do contrário. Disse a mim mesma que não havia nada que pudesse fazer quanto a Luke. Disse que não havia nada que pudesse fazer com relação a Stephen ter me deixado. E me recuso a sequer comparecer às reuniões da clave porque digo a mim mesma que não há nada que possa fazer para influenciar as decisões, mesmo quando detesto as que tomam. Mas mesmo quando escolho fazer alguma coisa, bem, nem isso consigo fazer direito. Seus olhos cintilavam, rígidos e brilhantes à luz do fogo. Vá para a cama, Clary, concluiu. E de agora em diante, pode ir e vir como quiser. Não vou fazer nada para impedi-la, afinal, como você mesma disse, não há nada que eu possa fazer. Amatz. Não. Amatz balançou a cabeça. Vá para a cama, por favor. Sua voz tinha um tom decisivo. Virou-se de costas, como se Clary já tivesse ido, e encarou a parede sem piscar. Clary girou e subiu as escadas correndo. No quarto de hóspedes, fechou a porta e se jogou na cama. Achou que quisesse chorar, mas as lágrimas não vinham. Jace me odeia, pensou. Amatz me odeia. Não me despedi de Simon. Minha mãe está morrendo. E Luke me abandonou. Estou sozinha. Nunca estive tão sozinha e a culpa é toda minha. Talvez fosse por isso que não conseguia chorar, percebeu encarando o teto com os olhos secos, pois de que adiantaria chorar quando não havia ninguém para confortá-la, e o pior, quando sequer podia confortar-se a si mesma.